Olá pessoal, hoje estou aqui para falar sobre o Dia de Finados e sobre o suporte ao luto. O que é importante pensar quando falamos dessa data. Então vamos lá, recapitulando, acho que é uma coisa que eu trago em todos os vídeos: luto é uma reação a uma perda significativa, né? Eu acho que aqui já está bem batido essa informação. Então a gente fala de diversas perdas que vivenciamos ao longo da vida, seja por coisas, por pessoas, por espaços, por papéis que desempenhamos, né? Os lutos simbólicos, os lutos concretos. Mas hoje, particularmente, eu vou falar sim do luto por morte, a especificidade de perder alguém que a gente ama. E o Dia de Finados é exatamente isso, é aquela data que tem uma história, que tem inclusive um cunho mais religioso, né? Tem uma série de rituais que são celebrados por determinadas religiões como forma de homenagear ou de se conectar com a pessoa que morreu. Então temos isso, inclusive diferencia de cultura para cultura, mas a gente fala de um dia que é dedicado à lembrança e à homenagem das pessoas que já se foram, das pessoas que já morreram. Então, hoje, particularmente, eu estarei falando do luto por morte. E o que acontece? Né? O que acontece com as datas significativas? De uma maneira geral, como eu já expliquei em um vídeo anterior, vale a pena voltar lá para assistir, sobre o modelo do processo dual do luto. A gente fala do luto como um processo de adaptação a uma nova realidade que se impõe diante da perda. Ou seja, perdemos alguém que a gente ama e a nossa vida se modifica. A nossa rotina, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, né? O que significa isso? Muitas vezes a pessoa começa realmente a viver de uma maneira diferente, a valorizar outras coisas. O que eu escuto bastante, por exemplo, quando a gente fala de uma morte repentina, você começa a valorizar o momento presente. A vida é aqui agora, eu preciso aproveitar, eu preciso viver esse momento, não dá pra ficar planejando e aguardando o momento ideal, porque a vida pode acabar em qualquer minuto. Isso é um exemplo prático de uma mudança de visão acerca da vida. O que impacta em uma mudança de pensamento, de comportamento, a maneira como eu vou agir, como eu vou planejar e organizar a minha vida. Então, isso são questões que lidamos na nossa prática clínica, no nosso contexto de trabalho e de suporte. Então, as datas comemorativas, o que acontece? Vamos lembrar aqui do modelo do processo dual. Né? O que é o modelo do processo dual? É essa compreensão de um processo do luto complexo e dinâmico, em que a gente fala de dois polos, né? Vamos usar esse termo, que de um lado tem a perda, de um outro lado tem a adaptação, a reparação, o movimento para a vida. Então eu vivencio aqui uma perda e eu tenho reações diante disso, que é chorar, que é sentir saudade, que é lembrar, que é juntar os pertences, que é homenagear, que é ir ao cemitério, que é ir a uma missa, que é fazer alguma celebração religiosa, é juntar a família, é fazer uma oração, enfim. E nós vivenciamos ali a perda, o contato com o vazio, o contato com a saudade. Mas temos também, de um outro lado, a reparação, que é o movimento para a vida, é um movimento de adaptação, né? Lembram que eu falei que é um processo de adaptação a uma perda, adaptação a uma nova realidade que se impõe diante dessa perda. Então, o que acontece? A pessoa, ela vai oscilar, ela vai se movimentar entre esses polos, entre essas opções, né? Entre esses dois lados, digamos assim. É lógico que isso é uma maneira didática, porque quando a gente fala da adaptação, em muitos casos, a adaptação, o movimento para a vida, se faz no momento que a pessoa consegue levantar, consegue retomar práticas de higiene básica, consegue se alimentar, consegue conversar com alguém, consegue se mover para encarar a realidade da perda e para se compreender, se entender neste novo mundo que se coloca diante dessa perda. Então a gente fala dessa oscilação que é natural, que é esperada e que tem uma série de significados em torno disso. Essa oscilação, essa complexidade, ela também tem uma função regulatória
de compreender, de acomodar as emoções, de construção de significado. No momento em que eu compreendo que eu posso ir para a perda, eu posso sentir a saudade, eu posso chorar, eu posso sofrer, mas eu posso também me mover para a vida, e eu posso encontrar pessoas, eu posso sorrir, e eu posso pensar na minha vida, mesmo que depois eu volte e lembre do passado e sinta saudade, mas que no outro dia eu acordo e eu me movo, e eu saio com os amigos, encontro amigos, dou risada, né? Volto para casa e choro porque dá aquele vazio, dá aquela sensação de tristeza, e tudo bem, tá? Porque as duas coisas podem coexistir, na verdade elas devem coexistir. Isso faz parte do processo, é natural e é esperado. Então a gente já lida com isso na nossa prática profissional. Mas o que acontece com as datas significativas? Elas puxam o enlutado mais para a perda. Então, muitas vezes está em um processo de avanço, está em um processo de se mover para a vida, de conseguir voltar ao trabalho, por exemplo, de conseguir regular e melhorar o sono, por exemplo, a alimentação. Mas aí vem finados. Se fala sobre finados, é feriado, não vou trabalhar, o que eu vou fazer nesse dia? Mas minha família vai ao cemitério, mas eu não quero ir ao cemitério, porque eu não consigo me lembrar daquele dia, né? Quando eu vou ao cemitério, vem todas as lembranças, todo o detalhe daquele dia, da morte, da despedida, dos rituais de despedida. Então, a pessoa, ela se volta mais para a perda, né? Quer dizer, se volta mais para a perda, não. É possível que ela se volte mais para a perda. Ou seja, é um fator, uma situação que pode mobilizar um enlutado. Ai, Ana, então todos os enlutados estarão mobilizados? Não, tá? O luto ele é sempre único e sempre singular. Não significa que todas as pessoas irão se mobilizar e será um dia difícil. Tem pessoas, inclusive, que não vão querer viver esse dia. Eu vou viver esse dia como se fosse um outro qualquer. Não vou participar de ritual, não vou me lembrar, não vou pensar, né? Vou seguir, vou trabalhar, vou me ocupar. Aí a história de cada um, é o luto de cada um que a gente precisa compreender como ele funciona. Se essa pessoa, lógico, é o seu paciente e você está envolvido nesse processo de cuidado, né? Porque senão isso compete à vivência desta pessoa e não a nós. Mas é muito comum que as datas significativas façam esse processo, entende? Mas quando a gente fala do Dia de Finados, ele tem um aspecto que também é cultural, que também tem, por exemplo, uma ligação com religião. Então podem ter pacientes, pessoas enlutadas que você acompanha, que você conhece, que não darão importância para esse dia, tá? E aí vamos falar sobre rituais. Os rituais, eles têm uma função, sim, quando a gente fala do luto, eles têm uma função de homenagear a pessoa que se foi, eles têm uma função de compartilhar a dor, a angústia, também a alegria, as lembranças, o amor, o afeto, o vínculo, mas muitas vezes é um momento que a gente tem para compartilhar, para dividir. Tem a função também de ajudar a acomodar as emoções e a construir sentido e significado diante daquela perda, porque a gente divide, porque a gente compartilha, porque a gente fala em voz alta, porque a gente chora, porque a gente abraça, porque a gente ri. Então os rituais em torno do luto, eles têm várias funções, mas ele precisa ter sentido, tá? Se para aquela pessoa não faz sentido no dia de finados ir ao cemitério, tudo bem, tá? Não tem que fazer nada, não tem uma regra, não tem um passo a passo, não tem uma receita de bolo pronta. É muito do que faz sentido para aquele enlutado diante do rompimento, da perda daquele vínculo. Então o nosso papel é entender o que significa essa perda, o que o enlutado perde com essa perda, o que ele pode fazer ali para simbolizar, quais são os significados em torno desse vínculo, como ele encara a perda, como ele reage à perda, ele quer, não quer, como ele pode manifestar ou simbolizar alguma homenagem, caso ele queira, nesse dia de finados. Então esse é o grande foco do nosso papel. É compreender o significado dessa experiência, é compreender o sentido desta data para esse paciente. Mas sim, é muito comum que o paciente se mobilize diante desse dia. E o nosso papel é reconhecer, validar, psicoeducar,
tá? Porque o modelo do processo dual pode ajudar muito o enlutado a compreender a vivência dessa perda, a complexidade e todo esse movimento, sabe? A oscilação entre a perda e a reparação. Então esse é o nosso papel profissional. Lembrando também que tem uma conotação, né? Tem um aspecto social muito intenso, tá? O luto por si só, ele tem um aspecto social, ele tem um aspecto cultural, tá? A gente sempre precisa levar em consideração. Mas quando a gente fala dessa data, fala muito sobre a nossa cultura, sobre a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente encara a morte. Aqui na nossa cultura, a morte é um tabu. A gente não fala sobre isso. Se falar, atrai, bate na madeira, né? Bate na boca. A gente não tem espaço de compartilhamento. E a gente acaba tendo muita regra do que fazer, do que não fazer. E que acaba por silenciar e intensificar o sofrimento de muitos enlutados. O que é um desafio na nossa prática. Enquanto profissionais que atuam com pessoas enlutadas, a gente precisa construir espaço de validação e de expressão dessa dor e desse sentimento. Para vocês, vou deixar até uma recomendação aqui finalizando esse vídeo, que é o filme Viva, A Vida é uma Festa. É uma animação, mas é um filme que fala sobre o Dia dos Mortos e como essa outra cultura enxerga, né? É um dia que é celebrado. Eles utilizam esse dia para celebrar a vida daqueles que se foram. E tem todo um respeito, tem todo um ritual, mas é um dia de festa, de alegria, das cores e de todo o movimento em torno daquela perda e das lembranças e da família e da união. É interessante assistir e parar e refletir, assim, como é que a gente encara esse dia, né? Porque finados aqui é um dia de silêncio, de dor, de cor escura, de isolamento, né? Não é um dia, de uma maneira geral, que a nossa cultura leva com alegria, com leveza, a gente leva de uma maneira muito desafiadora, tá? Então, finalizando, é importante a gente entender o sentido para aquele enlutado deste dia, deste vínculo e como é que ele quer viver esse momento. E o nosso papel é reconhecer, validar e ajudar ele a construir esses rituais, esse simbolismo em torno dessa data. Lembrando que as datas significativas, elas têm sim esse poder de mobilizar o movimento no luto, né? De facilitar esse movimento, muitas vezes de retorno, né? De um foco maior no processo de perda. E fica aí a indicação de filme. Quem já assistiu, me conta o que achou. E se assistir depois, me conta também, viu? Vou adorar saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo.